Olá, amigos investidores. Nesse segundo trimestre de 2024, algumas empresas já começaram a mostrar o resultado trimestral, ou seja, contemplando todos os meses de abril até o final de junho. E a gente vai começar analisando a Vale do Rio Doce, a Usiminas e a Klabin, que são três gigantes no mercado brasileiro de commodities. A Vale é a maior mineradora da América, a Suzano é a maior produtora de celulose de eucalipto do mundo e a Usiminas está entre as maiores siderúrgicas do Brasil. Nesse vídeo a gente vai ver que o resultado delas destoaram, com algumas tendo resultados muito bons e a Usiminas com resultado muito ruim. Então siga nosso canal, curta, comente, compartilhe. Desta forma, a gente vai chegar em mais pessoas que buscam nos investimentos uma forma de alavancar seu patrimônio financeiro. O resultado desse segundo trimestre de 2024 foi muito ruim para os Usiminas, mas vamos começar aqui analisando o resultado da Vale do Rio Doce, que foi a primeira a soltar o resultado semana passada. A Vale, nesse segundo trimestre de 2024, apresentou uma receita líquida de 9,9 bilhões de dólares, o que foi um aumento muito bom em relação ao segundo trimestre de 2023, foi 3%. O EBITDA ajustado dela deu 3,9 bilhões de dólares, mais ou menos igual do segundo trimestre de 2023. O que é importante aqui também analisar a dívida líquida da empresa, que houve uma redução de 4%, o que é muito bom. O EBITDA pro forma aqui desse quarto trimestre, aí sim a redução foi de 6%, porque no segundo trimestre de 23 houve uma provisão adicional aqui de Brumadinho. O lucro líquido da Vale foi de 2,7 bilhões de dólares, o que foi um resultado de 210% em relação ao segundo trimestre de 23. Como eu estava falando aqui, a dívida bruta da empresa saiu de 12 bilhões de dólares para 13,7. Porém, a empresa tem mais caixa nesse trimestre, ou seja, então ela tem mais dinheiro em caixa, pode pagar dividendos ou reduzir essa dívida. O prazo médio da dívida da Vale foi de 9,2 anos e o custo da dívida após ED foi de 5,8, que é uma dívida muito barata. Para vocês terem uma ideia, o governo americano está pagando em taxa de juros 5,5, ou seja, a média desse endividamento da Vale está que o governo americano paga para os detentores da dívida pública de lá. Isso é muito bom para a empresa. Porém, com o passar do tempo, provavelmente a Vale vai ter de tomar outras dívidas um pouco mais caras, porque o juros no mundo inteiro subiu devido à subida dos juros americanos. A dívida líquida em relação ao EBITDA ajustada aqui, considerando os últimos 12 meses, está em 0,5, ou seja, em menos de um ano, a Vale, com a geração caixa, ela consegue pagar a dívida. Isso é um bom sinal. É tão bom sinal que a Vale decidiu pagar 8,9 bilhões de reais em juros sobre capital próprio, 2,9 reais por ação. Aqui a data de corte vai ser no dia 2 de agosto de 2024 e o pagamento vai ser no dia 4 de setembro. O que a gente percebe é que a Vale ela tem sido uma empresa muito boa nos últimos anos, pois a rentabilidade dela considerando o reinvestimento de dividendos e juros sobre capital próprio. Então nos últimos 10 anos a Vale ela rendeu 258, que é muito bom, pois é uma empresa muito sólida e isso aí é muito acima do que foi todo o rendimento do CDI nos últimos 10 anos. Agora, em relação à Usiminas, o que a gente percebe é que a Usiminas está passando por um trimestre muito ruim. Aqui, a questão da venda do aço foi a mesma quantidade que ela vendeu em relação, até um pouco superior aqui, em relação ao segundo trimestre de 23. No entanto, a receita líquida da empresa houve uma redução muito grande, saindo de 6,4 para 5,4 se considerar o segundo trimestre de 23 em relação ao segundo trimestre de 24.
Agora, o EBITDA ajustado, ou seja, a geração de caixa da empresa, houve uma queda muito acentuada, saindo de 216 milhões positivo no segundo trimestre para apenas 70 milhões positivo nesse trimestre atual. O lucro líquido da empresa simplesmente desapareceu e a empresa apresentou um prejuízo de 100 milhões. Em 2023, nesse trimestre comparável, o lucro líquido da empresa tinha sido 287 milhões. E aqui o que a gente vê é que a margem está sendo amassada. A margem que estava 5%, depois foi para 0, 9, 7, agora está em 4%. Com esse resultado, a Usiminas houve uma queda expressiva no mercado de ações. Após apresentar esse resultado, a queda foi 25%. E isso marcou uma decepção muito grande, que eu já acompanho a Usiminas há muitos anos. Até nos piores momentos, ela não teve uma queda tão acentuada de uma vez só, ou seja, num dia só. A Usiminas, ela apresenta aqui uma variação de 25,79% aqui de queda, em comparação com outras empresas que caíram muito nesse dia. Mas a Usiminas foi a que mais destacou. A Klabin apresentou resultados muito sólidos. Ela saiu de 321 milhões de reais de receita no ano de 2023, aqui no trimestre, para 400 milhões. A Klabin apresentou resultados muito sólidos. Aqui na parte operacional, é percebido que a empresa está aumentando muito a receita dela e aumentando a produção. Isso é positivo para a empresa, devido também aos investimentos que a empresa fez e que agora está sendo maturados, né? Ela construiu nova fábrica e isso vai trazer reflexo nos próximos anos. E a quantidade de toneladas produzidas no trimestre houve um aumento de 6%, saindo de 321 mil toneladas para 404 mil toneladas de celulose. Aqui o volume total de produção aqui, considerando todos os produtos dela, foi um aumento de 4%. Na análise aqui semestral, ou seja, considerando de janeiro a junho, tanto de 2023 quanto agora de 2024, a gente percebe que a empresa houve um aumento aqui de produção de 13%. A questão da venda aqui está mais ou menos flat. A mesma quantidade que ela vendeu, praticamente, ela vendeu agora nesse trimestre. Mas do volume total de produtos, o aumento foi de 8%. Na análise semestral, o aumento foi de 10%, chegando a quase 2 milhões de toneladas só nesse primeiro semestre de 2024. E a receita líquida da empresa houve um aumento de 15%, saindo de 4,2 bilhões para 4,9. A Klabin, ela era uma empresa mais de embalagens, de produtos já prontos, mas a celulose tem ganhado destaque para a empresa. E aí ela tem exportado esse produto primário, que é a celulose, a fibra, né? Que é utilizada para produzir esses produtos que ela vende e demais, né? Como fralda, descartáveis, embalagens, principais produtos, cartões, embalagens e containerboard. Tem a celulose, então é uma empresa bem diversificada. O que é fenomenal aqui para a empresa é a questão do custo caixa, que houve uma redução muito acentuada, ou seja, a empresa ela está produzindo mais, mas se olhar pela quantidade que ela está produzindo, ela está reduzindo seus custos de produção, o que é muito bom. Significa que a empresa ela vai ter mais rentabilidade, ela vai ter condição de competir com as concorrentes e, principalmente, numa eventual crise, ela vai sentir a crise de forma mais atenuada que as concorrentes. A composição do custo caixa de produção saiu de 275 dólares para 231 dólares, uma redução aqui de quase 44 dólares, que é muito bom. Em reais, dá R$ 1.200 nesse segundo trimestre. Analisando já semestralmente, houve uma redução de 9%, saindo de 268 dólares para 243 dólares por tonelada. Toda essa questão fez aqui o EBITDA da empresa aumentar muito. O EBITDA dela saiu de 1,3 bilhões de reais para 2 bilhões de reais, um aumento de 24%. Na análise semestral, o EBITDA ajustado dela aumentou 13%.
O lucro líquido da empresa, no entanto, houve uma redução de 31%, saindo de 973 milhões para 315. Já na análise semestral, a redução foi de 65%, saindo de 2,2 bilhões de reais para 775 milhões. Mas isso se deve principalmente à questão da composição, principalmente por efeitos contábeis, ligado tanto aqui à depreciação quanto a receitas e despesas financeiras. A Klabin anunciou 410 milhões de reais em dividendos. Isso dá 33 centavos por units. E no ano de 2024, a empresa já pagou 740 milhões de reais em dividendos e juros sobre capital próprio. A empresa também trouxe retorno muito bom para o acionista no longo prazo, pois em 10 anos, considerando que o investidor pegou esses dividendos e comprou a ação da empresa, o aumento foi de 206%, ou seja, a rentabilidade foi de 206%, o que está muito acima do CDI. O que foi possível observar aí de todos esses três resultados é que a Vale, apesar das dificuldades do mercado dela de minério, ela está conseguindo ter um resultado ainda muito bom. A Usiminas apresentou um resultado muito ruim mesmo. A empresa ela ainda tem um endividamento baixo, mas ela está numa situação que ela tem que voltar a cortar custos para conseguir passar por esse momento tão difícil do setor de siderurgia no Brasil, principalmente devido às exportações de aço chinês para o país. Tem sido uma demanda da indústria siderúrgica, criação de impostos sobre importação, evitando que a China faça o que é conhecido no mercado como dumping, que é vender o produto num país estrangeiro abaixo do custo de produção, simplesmente para manter a mesma quantidade de produção no país de origem e manter a mesma quantidade de funcionários. Infelizmente, a China tem esse tipo de prática, né? O governo muitas vezes subsidia as empresas para exportarem abaixo do custo de produção, além das dificuldades do país, que é o Brasil, né? Que as empresas pagam alta carga tributária e tem custo muito alto de logística e também de insumos, como, por exemplo, empresas siderúrgicas usam muita energia, e energia no Brasil deveria ser um produto barato, mas acaba sendo caro devido aos encargos que são colocados no setor. Em relação à Klabin, foi possível observar que a empresa está tendo um maior destaque em relação a essas outras duas. Por quê? Ela está aumentando a produção dela, ela está conseguindo reduzir o custo de produção por tonelada. Isso é um sinal de rentabilidade. A empresa consegue produzir mais, mas para cada unidade que ela produz, ela não gasta a mesma quantidade de insumo, ou seja, ela consegue melhorar os processos produtivos dela. Para adquirir esses insumos, ela consegue... O melhor resultado foi o da Klabin, porque ela está conseguindo aumentar a produção dela em relação ao ano passado. Ao mesmo tempo, o custo de produção da unidade por tonelada que ela está conseguindo produzir está saindo muito mais baixo. Diminui o custo de produção, ou seja, ela vai ter um ganho muito maior, porque ela vai vender mais, mas vai ter um gasto menor, aumentando a lucratividade da empresa, o que é fenomenal, porque o mercado de celulose é um mercado muito concorrido globalmente, tendo a Klabin e a Suzano no Brasil como os principais players. Ao mesmo tempo, a empresa ela pode melhorar suas margens, porque boa parte da produção dela é em reais, mas na hora dela vender, ela vende em dólar. Então ela consegue ter uma margem maior quando o dólar dispara. E esse ano o dólar no Brasil disparou muito.
Então a Klabin ela está numa estratégia, se a pessoa só olhar o lucro líquido, que foi abaixo do ano passado, do trimestre equivalente do ano passado, vai, não, mas o lucro líquido diminuiu. Ele diminuiu por questões contábeis, por questão de marcação a mercado de dívida, questão de que não influencia na empresa no longo prazo. O que influencia é que ela está conseguindo gerar mais caixa e ela está conseguindo gerar mais caixa. Isso possibilita dela diminuir o endividamento, o que vai trazer um retorno do resultado financeiro, que não vai impactar tanto nos próximos anos, além do mais, dá a possibilidade da empresa retribuir ao acionista, pagando juros sobre capital próprio ou dividendos. E o que a empresa fez nesse ano? Estamos na metade do ano, a empresa já declarou 741 milhões de reais em dividendos. Isso sem comprometer a qualidade da dívida dela ou sem aumentar muito essa dívida. Nos próximos anos, a empresa tende a pagar mais dividendos, porque ela fez um grande investimento com o lançamento dessa nova fábrica lá no Paraná, e com isso ela vai ter um aumento na receita, que está começando a refletir nesse ano, mas vai ter os próximos anos, para ela conseguir gerar retorno para o acionista na venda desses produtos que são fabricados dessa nova fábrica. Então é isso, pessoal. Curta nosso vídeo, comente, compartilhe e mande suas perguntas aí que nós estaremos aqui dispostos a responder.